entre salvar e guardar, coisas quebradas, memórias partidas. Uma das marcas da contemporaneidade é a hipertrofia do olhar. Você já deve ter ouvido falar algo sobre isso, dessa sensação de que no nosso tempo, o nosso olho é um órgão hipertrofiado. Se fosse apenas um músculo, a gente diria que o olho está marombado. Foi com Nicolau Sevicenko que aprendi a ideia de hipertrofia do olhar. Em linhas gerais, essa ideia nos diz que de tão imersos que estamos no mundo das imagens, precisamos de olhos mais poderosos para tudo olhar, embora nem sempre, ao olhar, consigamos ver. Mas se o olho se hipertrofia, se ele aumenta, qual ou quais os outros órgãos associados aos sentidos são diminuídos? Eu penso que um dos sentidos que mais atravessam essa transformação é o tato. Afinal, no mundo virtual, o tato tem sido inferiorizado, ou pelo menos colocado num plano diferente. Comecei a pensar sobre isso porque, coincidentemente, meu e-mail e meu telefone disseram que eu preciso, abre aspas, liberar espaço. Veja, liberar espaço onde não há espaço, propriamente. Talvez o correto fosse dizer liberar memória, mas ali também não há memória propriamente. E aí, como eu precisava me livrar dos entulhos do celular e do e-mail, me dei conta que voluntária ou involuntariamente eu salvo muitas coisas que não posso tatear e que vão abrindo ocos nos espaços da memória. Veja como as coisas são diferentes agora e como isso tem a ver com a memória, o tato e o espaço. Minha mãe guardava potes de sorvete e retalhos de pano. Meu pai guardava pedaços de madeira, sobras de fios, restos de obra, coisas quebradas. O gesto de guardar dos meus pais é cheio de memória, tato e espaço. Quando precisava de um pedaço de madeira, meu pai acionava a memória e ia ao espaço de um quartinho, tateava as coisas e dizia: guardei aqui uma coisa que serve. O mesmo faz minha mãe quando recorre à sua caixa de costura, tal qual fazia a mãe do Walter Benjamin. Para os meus pais, raramente uma coisa guardada, uma coisa tátil, uma coisa que ocupa espaço, não estaria diretamente associada à memória. Era olhar uma coisa e saber a que memória aquela coisa pertence. Mas eu e você, com e-mails e celulares, o que é que temos guardado? Lembranças fluidas, com conexões frágeis, memórias partidas. Faça o teste. Abra a galeria de imagens do seu celular e veja quanta coisa salva que você nem sabe mais por que é que foram parar ali. Você pode até dizer: ah, mas isso foi meu amigo que me enviou, eu nem vi que essas coisas estavam aqui, eu nem sequer as abri. Tá legal, eu aceito o argumento, como diz o Paulinho da Viola. Mas então, entre nos salvos do seu Instagram e veja o que é que tem lá. Provavelmente, você tem muita coisa salva, mas já não sabe por que as salvou. Há ainda outra coisa que nos diferencia dos meus pais. Eles guardavam, nós salvamos. E salvar é diferente de guardar. E não é porque o guardar é material, tátil e o salvar é virtual. É que guarda parece mais com afeto, com preservação, enquanto salvar tem a ver com ameaça, com perigo, com desaparecimento. Então a gente salva para que essas coisas não se percam, não desapareçam, mas ainda assim elas desaparecem quando o sentido da sua salvação já não está mais presente. Aqui fica a impressão de que não importa se salvamos ou guardamos coisas. Enquanto o gesto de salvar ou guardar não se preencher de sentidos, essas coisas sempre se perderão, embora a gente possa eventualmente acessá-las depois. Mas óbvio, isto é apenas uma impressão.